Instalivros apresenta A Marca da Vitória, Phil Knight. Você certamente conhece o slogan de sucesso da Nike, Just Do It. Ele captura o espírito ousado de Phil Knight nos primeiros anos de sua empresa. Neste livro, você vai descobrir como Phil se atrapalhou com o caminho para a grandeza, alcançando pessoas de negócios em todo o mundo para seguir seu caminho no negócio de tênis de corridas sem qualquer preparação. Você aprenderá como ele liderou uma equipe de desajustes criativos, manteve sua posição em duas importantes ações judiciais e lidou com um escândalo infame, ao mesmo tempo em que construiu uma das marcas mais poderosas que o mundo já viu. O caminho para o sucesso da Nike começou com uma louca ideia e uma viagem ao redor do mundo. Era 1962 e Phil Knight estava recém-saído da escola de administração. Ele era tímido e isso o fazia ser um péssimo vendedor. Mas isso não impediu que ele seguisse sua visão. Phil queria importar calçados japoneses para a América e estava de olho na marca Tiger, fabricada pela empresa japonesa Onitsuka. A ideia ocorreu primeiro enquanto ele estava na Stanford Business School. Na época, nem seus professores, colegas de classe ou até mesmo seu pai pensavam nessa possibilidade de negócio. Mas isso não impediu que Phil, que viajou pelo Pacífico, vendesse sua proposta ousada para uma sala cheia de empresários japoneses. Ele não esperava que essa ideia fosse um sucesso, mas se surpreendeu quando o CEO da Onitsuka lhe disse que sua proposta havia surgido no momento perfeito, já com interesse em saber para qual empresa Phil estaria trabalhando. Completamente despreparado, ele deixou escapar o nome Blue Ribbon. Onitsuka, então, concordou em enviar-lhe 300 pares de sapatos Tiger para iniciar. Nos próximos meses, Phil venderia os sapatos japoneses do porta-malas de seu carro. Depois de garantir o acordo com Onitsuka, Phil viajou pelo mundo. Durante suas viagens, ele encontrou muita inspiração através das coisas que viu e experimentou. Muito do que ele aprendeu sobre as culturas que explorou o influenciaria mais tarde na vida. Por exemplo, Phil foi particularmente inspirado pela Acrópole grega. Ele costumava ficar em frente ao templo de Nike, a deusa da vitória, por horas a fio. Curiosamente, anos mais tarde, Phil se deparou com uma peça escrita pelo antigo dramaturgo grego Aristófanes, chamada Os Cavaleiros. Nela, um guerreiro oferece ao rei um novo par de sapatos, no templo de Nike. O ex-técnico de corrida de Phil Knight foi o responsável por colocar o nome da Blue Ribbon em jogo. Cada pessoa tem alguém em sua vida que a inspira e cujo respeito ela valoriza. Para Phil Knight, essa pessoa era seu ex-treinador de corrida, Bill Bowerman. A aprovação de Bill deu a Phil a confiança que ele precisava para continuar com seus sonhos. Bill, por sua vez, era um genuíno shoe dog. Um shoe dog é um termo da indústria para alguém obcecado por sapatos. Essa pessoa entende o papel do sapato em permitir que homens e mulheres alcancem seu futuro com confiança. Bill estava sempre fazendo experimentos para ver como pequenas mudanças no calçado afetariam o desempenho de seus atletas. Para realizar tais mudanças, ele fazia de tudo, como rasgar os sapatos e remontá-los usando qualquer material que ele pensasse que tornaria os sapatos uma vantagem, e não uma mera necessidade. Seu principal objetivo era tornar o calçado o mais leve possível, uma característica que mais tarde se tornaria a marca registrada da Nike. Bill era tão obcecado com esse objetivo que era capaz de fazer os mais estranhos experimentos, como quando testou usar pele de bacalhau em vez de couro em busca de fazer um par de sapatos mais leve. Quando Phil voltou do Japão com um recém-acordo com a Onitsuka, ele procurou Bill, pedindo-lhe para fazer parceria com ele na Blue Ribbon. Bill concordou e isso gerou um grande impulso de confiança. Phil começou a acreditar que sua ideia maluca poderia verdadeiramente resultar em algo. De fato, a cooperação entre os dois foi bem sucedida. O timing novamente foi fundamental. Quando a Blue Ribbon estava apenas engatinhando como empresa, a carreira de treinador de Bill estava ganhando força. Ele estava treinando futuros atletas olímpicos, e como ele alterava os sapatos importados da Tiger para seus principais competidores, isso o ajudou a dar à marca mais exposição, ajudando Phil a vender mais pares. Phil também enviou o primeiro protótipo de sapato modificado de Bill,
o Cortez, para a Onitsuka, sugerindo que a empresa fabricasse esses novos tênis testados para observação de desempenho. Onitsuka concordou e, após testes, o Cortez foi o primeiro sucesso de vendas da Blue Ribbon. Com sua paixão por tênis e sua criatividade, Bill ajudou a jovem empresa a decolar. Assim, fica claro que o sucesso contínuo da Blue Ribbon foi em grande parte por causa dos funcionários não convencionais, mas brilhantes, de Phil. Todos os excêntricos talentosos que formaram a equipe inicial da Blue Ribbon ajudaram a tomar decisões importantes. Com o crescimento da Blue Ribbon, Phil montou uma equipe de pessoas em que confiava e que, por sua vez, confiavam nele. Mas seus funcionários não eram dos tipos corporativos comuns. Em vez disso, eles eram um bando de desajustados brilhantes que formavam uma grande equipe. O fato de serem excêntricos permitiu que cada membro da equipe enxergasse as peculiaridades do colega de trabalho em relação ao gênio dentro dele. E dentro da empresa, ninguém sentiu como se precisasse esconder sua personalidade ou suas ideias em nenhum momento. Desde o início, todos os funcionários da Blue Ribbon acreditavam em Phil e em sua visão. O primeiro funcionário em tempo integral da empresa, Jeff Johnson, trabalhou incansavelmente, projetando sapatos inovadores ao lado de Bill Bowerman. Algumas estratégias que diferenciam a forma como Phil gerenciava sua empresa são marcantes. Por exemplo, para manter a equipe da Blue Ribbon forte, algumas vezes por ano, Phil mantinha sua versão de um fim de semana de formação de equipe que ele chamava de Butt Faces. Em português, caras de bunda. Neste evento, todos poderiam gritar um com o outro antes de ficarem bêbados. Essa era uma forma de lembrar que ninguém era importante demais para ser ridicularizado. No entanto, gritos de bêbados não eram a única maneira de Phil manter a moral. Ele também envolveu sua equipe em muitas decisões da empresa. Quando se tratava de trabalho cotidiano, ele seguia as palavras de sabedoria do general Patton. Não diga às pessoas como fazer as coisas, diga-lhes o que fazer e deixe-as surpreendê-lo com seus resultados. Phil sempre fez questão de incluir sua equipe quando decisões maiores precisavam ser tomadas. Em 1971, foi decidido que a empresa deixaria de vender os sapatos Onitsuka e começaria a fazer os seus próprios. No entanto, a marca Blue Ribbon não era adequada para esse movimento e, portanto, uma empresa sucessora precisava ser desenvolvida. Em vez de criar sozinho uma nova marca para esse novo negócio, Phil pediu a seus funcionários que sugerissem nomes. Surpreendentemente, o nome Nike chegou a Jeff Johnson em um sonho. Phil prontamente o acatou, lembrando-se da impressão que o templo de Nike lhe causara tantos anos antes em Atenas. Os processos movidos pela Onitsuka e pelo governo ameaçaram a Nike, mas a empresa se manteve firme. Muitos empresários de sucesso sabem que a fama e a fortuna são sempre perseguidas por obstáculos e armadilhas. Especificamente, para Phil Knight, 2 processos significativos ameaçaram impedir sua carreira. O primeiro deles chegou em 1973, quando Onitsuka tentou processar a Blue Ribbon no Japão por custos que haviam sido incorridos devido a uma quebra de contrato. Uma violação que ocorreu quando a Blue Ribbon começou a produzir e distribuir os tênis da Nike. Para se defender, a Blue Ribbon processou a Onitsuka nos Estados Unidos por quebra de contrato, bem como violação de marca registrada. A Blue Ribbon tinha um contrato exclusivo para distribuir a linha de atletismo da Tiger na América. No entanto, Phil tinha um informante em Onitsuka que o avisou que um executivo da Onitsuka estava planejando uma viagem à América em busca de um distribuidor substituto. Armado com essa informação, Phil mudou seu foco para construir sua nova empresa, a Nike. Eventualmente, o processo resultou em um julgamento favorável para a Blue Ribbon. O juiz disse que sua decisão foi baseada em qual das duas empresas foi mais honesta, e que neste caso em particular, a Blue Ribbon foi o parceiro mais honesto. A Onitsuka foi condenada a pagar uma indenização. Esta foi apenas a primeira grande ameaça para Phil e seu trabalho. A segunda veio em 77, quando a Nike foi informada de que devia ao governo americano 25 milhões de dólares. O problema começou quando os concorrentes da Nike nos Estados Unidos, as empresas Keds e Converse,
trabalharam juntas para trazer à tona uma lei alfandegária em que certos tipos de calçados incorreriam em taxas alfandegárias significativamente mais altas, acusando a Nike de violá-la. Mas Phil não iria desistir sem lutar. Sua crença de que a Nike era inocente o ajudou a superar a situação estressante. Assim, enquanto Phil queria que o governo abandonasse totalmente a sua reivindicação, ele acabou aceitando a recomendação de um conselheiro de confiança e, como um gesto diplomático, liquidou a reivindicação de 9 milhões de dólares. Phil achava que, se ele batesse com unhas e dentes no pedido do governo, ele nunca recuperaria sua boa vontade, algo que sua empresa poderia precisar posteriormente. Phil Knight temia que uma oferta pública inicial manchasse a cultura única da Nike, mas seu espírito permaneceu forte. A Nike enfrentou alguns obstáculos em sua ascensão ao topo. Embora Phil nem sempre tivesse certeza do que a vitória significava para ele, uma das coisas que sabia era que não estava disposto a abrir mão dela em nenhum momento. Isso se deveu principalmente a duas coisas. A primeira, ao medo de desapontar seu pai. E a segunda, porque ele achava que o trabalho deveria ser ao mesmo tempo divertido e significativo. Essa combinação o convenceu de que ele tinha que evitar uma vida passiva que apenas parecia se arrastar para viver uma vida de verdadeiros êxitos. Então, enquanto Phil sabia que tornar a Nike pública poderia resolver alguns problemas financeiros, seu desejo de manter os negócios lúdicos e divertidos o fez hesitar em fazê-lo. Em suma, Phil dirigia seus negócios de acordo com o lema crescer ou morrer. Isso significava que, além do dinheiro que pagava os salários modestos que ele e seus empregados recebiam, todos os lucros eram investidos no negócio, ajudando-o a crescer, pois essa era sua visão. Essa estratégia financeira significava dependência de bancos que muitas vezes recusavam os grandes empréstimos que ele pedia. Por isso, no lugar dos bancos, a trading japonesa Nissho apareceu em cena para ajudar a Nike com questões de financiamento. Eventualmente, o processo de 25 milhões de dólares movido pelo governo levou o Phil a trazer publicamente a Nike com uma oferta pública inicial. Mesmo assim, ele ainda temia que isso lhe custasse o controle da empresa e seu código de ética único, transformando a Nike em mais uma máquina corporativa. Felizmente, um dos associados da Nike tinha uma ideia inovadora de como projetar a estrutura de compartilhamento da empresa para evitar que isso acontecesse, garantindo que a Nike permanecesse no comando. Até hoje, a empresa se orgulha de sua integridade, à qual também atribui grande parte de seu sucesso mundial. Por meio da melhoria das condições de trabalho da fábrica e do tratamento bem-sucedido de atletas patrocinados, a Nike se esforça para permanecer fiel aos seus valores. Desde suas origens, a Nike abordou contratempos com a mesma integridade e energia que Phil sempre exigiu de cada funcionário. É essa atitude que mantém os clientes fiéis por toda parte. Sempre preocupados com sua equipe, a Nike trabalha para definir melhores padrões de trabalho para seus funcionários de fábrica. Na década de 90, a empresa se encontrou no centro de um relatório prejudicial sobre as péssimas condições de trabalho das fábricas asiáticas. A Nike alugou espaço de trabalho nessas fábricas, assim como muitas outras corporações costumavam fazer. No entanto, o autor do relatório sabia que o reconhecimento do nome da Nike atraía a atenção da mídia e, portanto, a empresa de calçados se tornou o centro da história. A Nike sempre trabalhou duro para aumentar os salários de seus operários, mas foi detida em um país por um alto funcionário do governo, que disse que ter operários ganhando mais do que médicos seria ruim para a economia. Após essa exposição, Phil e sua equipe sabiam que tinham que se esforçar mais. Um dos principais meios pelos quais a empresa melhorou as condições de fábrica foi a invenção de um agente fixante à base de água para colar a parte superior do sapato à sua sola. Este foi um enorme desenvolvimento. A chamada sala de borracha era anteriormente a área mais cancerígena em uma fábrica de calçados. O novo agente de fixação da Nike eliminou 97% das toxinas encontradas na anterior. Na verdade, a Nike até compartilhou a nova cola com seus concorrentes, que começaram a usá-la em suas fábricas. E o compromisso da Nike com a integridade não para na porta da fábrica. Phil trata todos os atletas patrocinados da Nike como pessoas reais e não apenas veículos para vender produtos.
Devido a esse respeito, muitos atletas patrocinados pela Nike se tornaram amigos pessoais de Phil. Quando o filho de Phil morreu em um acidente de mergulho, por exemplo, todos os atletas da Nike escreveram ou telefonaram para oferecer condolências, como um de seus melhores amigos, Tiger Woods. Poucas empresas globais demonstram tanto coração quanto a Nike, e é isso que a torna o império que é atualmente. Insta Insights. O estilo de liderança de Phil Knight deriva de sua personalidade. Ele se descreve como tímido ao ponto de raramente fazer contato visual com os outros. Embora Phil descreva seu estilo de liderança como sendo indiferente, ele não se considera uma pessoa distante. Muito ao contrário, está sempre disposto e aberto a ouvir opiniões e ideias. A Blue Ribbon e a Nike fomentaram a cultura em primeiro lugar, construindo a paixão dos corredores por seu próprio esporte e dando aos vendedores a capacidade de definir suas próprias estratégias, mesmo quando a qualidade do produto era amplamente considerada inferior à da Adidas e da Puma. Os funcionários da Blue Ribbon e da Nike exibiram um alto nível de fidelidade à marca, comprometendo-se a vender os sapatos e a trabalhar para a empresa durante os períodos mais difíceis. Os atletas patrocinados estavam particularmente comprometidos com os funcionários, Knight e Bowerman. Os clientes eram leais à Nike por causa de seus estilos inovadores. A lealdade à marca para os funcionários às vezes se baseia na qualidade do produto, mas com mais frequência a qualidade segue a lealdade, porque os funcionários estão comprometidos com a cultura e com os outros. A Nike aproveitou o senso de esperança de seus funcionários, dando a eles a capacidade de influenciar a empresa desde o início, apresentando suas próprias ideias para a marca, designs de calçados, expansão de mercado e estilos de gerenciamento. Os clientes foram inspirados a serem leais à marca, principalmente por 3 motivos: porque se ligaram à marca desde cedo, porque queriam fazer parte da experimentação em estilos de calçados, ou porque isso lhes dava uma alternativa ao status quo. Neste livro, você aprendeu que a história da gigante de calçados Nike é de origens humildes e ideias loucas. A ascensão da empresa à fama mundial mostra que, se você acredita em suas ideias, pensa fora da caixa e permanece fiel aos seus valores, não há limites para o que você pode realizar. A grande lição que Phil Knight nos deixa é que começar um negócio bem-sucedido exige cercar-se de pessoas que acreditam em você e em sua ideia. Pessoas que não estão nela apenas pelo dinheiro. Afinal, os funcionários com verdadeira paixão são os membros da equipe mais envolvidos que você vai encontrar. E eles ficarão com você quando as coisas ficarem difíceis. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de Gente que Resolve, Chip Heath e Dan Heath.